Pois é, pessoal, eis-me aqui para mais um editorial. Esse é o nosso terceiro editorial do dia, é o nosso chá da tarde, né? E a gente já está aqui no nosso aplicativo porque tem muita informação para a gente poder estar trazendo para vocês aqui, ok? Então, bora para cima. Nós vamos falar sobre o modelo, né, de linchamento virtual que a mídia faz com aqueles que eles não gostam. Por exemplo, o próprio Donald Trump. Nós vamos mostrar para vocês duas matérias da CNN para a gente discutir isso aqui. Vamos falar também da Janja. Pois é, o Lula deu uma missão nova para a Janja, mas será que isso vai te convencer? Talvez. Vamos falar do Tagliaferro. Enfim, tem muita coisa para a gente poder falar aqui com vocês nesse editorial, né? O aplicativo está preparadinho, tudo pronto aqui para estar trazendo esse conteúdo para vocês. Só lembrando, tá? Respeitem as leis de trânsito, não dirijam com o celular na mão. Eu não estou dirigindo, tá? Só para deixar muito claro isso para vocês, beleza? Vamos para cima? E vamos de matéria, né? Então vou passando as matérias aqui, explicando para vocês o que está rolando. É o seguinte, a imprensa, ela tem um poder tão grande de manipulação, mas ela é tão dissimulada, ela é tão mau caráter, né, que chega a ser assustador. Dá uma olhada nessa matéria da CNN. Olha só, os democratas querem oferecer assistência médica a imigrantes sem documentos. Veja o que isso significa. Olha só, aqui está dizendo que os democratas se prepararam para oferecer, né, para os imigrantes assistência médica, que os democratas são muito bons. Essa é a matéria da CNN. Agora, quando se trata do Trump, verificação de fatos, dessa mesma matéria da CNN, Trump afirma falsamente que democratas querem dar assistência médica gratuita a imigrantes ilegais na batalha pela paralisação do governo. Vocês viram onde está o erro aqui? Aqui, nessa primeira, que foi publicada em 11 de setembro de 2019, eles afirmam que os democratas eles só querem dar assistência médica para imigrantes ilegais em busca de votos, em busca de apoio nas eleições. Aqui, nessa segunda, eles verificam e dizem que o Donald Trump está afirmando falsamente, está mentindo. Quem sabe o Donald Trump usou a matéria deles, né, como argumento, e por isso que ela é falsa. Então, assim, o modus operandi desse pessoal da mídia, da imprensa, o ódio que eles têm pelas pessoas de direita, pelos governantes de direita, sem sombra de dúvidas, não há limites, tá? Então, assim, eles são capazes de desmentir a própria matéria deles só para atacar o oponente de direita. A gente viu isso demais acontecendo, inclusive com o Bolsonaro aqui, né? Todo mundo foi testemunha ocular disso que aconteceu contra o Bolsonaro aqui no Brasil. Vamos falar agora, né, da deputada Luziane, muita gente confundindo com a Elisiane Gama, que é aquela senadora que relatou a CPI da Covid, tá? Não é ela. A Luziane aqui, ela estava naquela flotilha que tem acusações do André Laches, do Stand Up Us, que tinham braços e vínculos com grupos como o Hamas, a tal da flotilha, e ela foi interceptada, né, pelo Estado israelense. E aí ela afirma aqui, com todas as letras, que ela foi sequestrada pelo Estado de Israel e exige, né, que o governo Lula atue para recuperá-la. Dá uma olhada aqui, né, na matéria aqui. Meu nome é Luziane Lins, eu venho do Brasil. Se você está assistindo a este vídeo é porque eu fui sequestrada pelas forças de ocupação israelense e levada contra a minha vontade. Peço ao meu governo para acabar com qualquer relação econômica com Israel e a me levar para casa. Pare o genocídio em Gaza. Pois é, né? Falar para o governo eliminar qualquer tipo de relação com Israel. Vamos lembrar só que o líder do nosso governo, que é o Lula, é considerado persona non grata em Israel, né? Será por quê? Deve ser por causa das amizades que anda tendo, né? Vamos lá. Olha só.
A Janja tem uma missão. A missão dela agora, vocês já vão saber qual é. Para quem não conhece o canal Editorial Central, eu recomendo para vocês que acompanhem lá. Vamos olhar aqui o que o Samuel Fernandes falou aqui, né, sobre essa missão que foi dada pelo Lula à Janja. Acompanha comigo. Sinceramente, não dá pra acreditar que até hoje tem gente que cai numa conversinha fiada dessa aqui. Olha só, visando que as eleições de 2026 já estão logo ali, o governo Lula prepara uma nova investida contra, vocês sabem quem? Olha só essa notícia aqui. Janja, que é do candomblé, é escalada para aproximar o governo Lula dos evangélicos. Rejeição do presidente é de 52%. Pessoal, é importante a gente destacar aqui que, segundo o próprio IBGE, 83% da população brasileira é cristã, ou seja, católico ou evangélico. Pessoal, e a gente sabe que tem duas coisas que não andam juntos, valores cristãos e ideologia esquerdista. Enquanto a direita sempre defendeu Deus, pátria, família, liberdade, a esquerda sempre é com as mesmas ideologias de sempre, mentirosas, que são aí ideologia de gênero, apoio total e restrito ao aborto, perseguição religiosa. Vocês viram aí, pessoal, o que está acontecendo na China? Pastores sendo presos simplesmente por pregarem a palavra de Deus, até mesmo sendo mortos. E o Lula sempre enche a boca para falar que o regime chinês é um exemplo a ser seguido no mundo inteiro, que ele quer realmente aqui implantar o comunismo chinês. Estão arreganhando as pernas aí para a China economicamente, ideologicamente, sempre. Pessoal, e a conta não está fechando. Se 52% da população brasileira rejeita o Lula, e se 83% das pessoas são cristãs, 30% da população aí tá fazendo besteira, e o nosso papel é tentar abrir o olho do máximo de pessoas possíveis para que os próximos anos aí não sejam comandados novamente pela esquerda. Vamos para cima, tamo junto. É isso aí, pessoal. Aí eu pergunto para vocês, a Janja vai te convencer a votar na esquerda? Acredito que não, né? Acredito que não. Vamos lá, pessoal, vamos falar sobre essa matéria aqui que foi publicada no 360 Diário. O Donald Trump, ele fez um plano de paz para Gaza. Esse plano de paz, ele foi aceito por Israel. Israel falou que topa esse plano de paz com um cessar-fogo, e o recado foi claro e objetivo. Olha, vamos fazer um plano de paz, vamos acabar com essa guerra entre Israel e Hamas, e ao terminar essa guerra com Israel e Hamas, o recado fica claro, né? Ou seja, o recado é o seguinte: se Hamas quebrar o acordo de paz, Israel entra com destruição total. Então, se Hamas aceitar o acordo de paz, né, eles vão ser anistiados, vão ter que se render, vão ter que entregar as armas, mas eles podem voltar no futuro. Basta um regime como o Irã voltar a financiá-los. E aí fica o recado claro, com o aceite das Nações Unidas, que se o Hamas não cumprir o acordo de paz, Israel depois volta limpando tudo. Esse é o recado. Só que só parece que o Hamas não quer aceitar esse acordo. E o Donald Trump, ele deu um recado para o Hamas. Ele disse o seguinte: é bom que vocês aceitem. Se não aceitarem, será um triste fim para vocês. Será um triste fim para o Hamas. É o que diz a matéria. Se o Hamas rejeitar a proposta de Trump, como tudo indica que fará, ficará provado mais uma vez que essa organização terrorista não tem qualquer interesse na paz, apenas em prolongar a miséria do seu próprio povo e alimentar a máquina de ódio. Neste ponto, não haverá desculpa possível. Todos os países sérios do mundo devem se reunir em apoio a Israel, porque defender o Hamas e defender o sequestro de crianças, o abuso de mulheres e o massacre de inocentes, quem não apoiar Israel estará na prática assinando embaixo do terrorismo. Vocês querem que eu fale para vocês alguns países aí que literalmente vão continuar apoiando, né, o grupo Hamas, apoiando esses grupos, né? Acho que não precisa nem falar, né? Acho que vocês já sabem de quem que eu estou falando. E é complicado, né? Porque o que vai acontecer? Hamas não quer o acordo de paz, Israel propôs,
o Trump propôs, e está tudo certo para acabar com essa guerra agora. E se não for acatado, é porque o Hamas não quer encerrar a guerra. E aí Israel vem e ataca com força. Esses mesmos países vão ficar gritando de genocídio aí. É essa mesma turma, como por exemplo essa deputada aí, que vai ficar gritando aí, né, genocídio, sendo que quem não quis acabar com a guerra é o próprio grupo terrorista, né, e a palavra que tem que ser utilizada é essa, porque eles não são nada mais, nada menos do que isso, né, grupo terrorista, né. Vamos lá, pessoal, olha essa outra matéria aqui, ó. Atos de Moraes no Supremo Tribunal Federal aceleram caso que pode tornar Eduardo Bolsonaro inelegível. Pessoal, não é novidade para ninguém, né, que o Eduardo Bolsonaro é uma figura que incomoda muito. Olha só o que aconteceu, só para você entender. O Eduardo Bolsonaro entrou em atrito com o Valdemar da Costa Neto. O Valdemar da Costa Neto é o líder do PL, o atual partido onde o Bolsonaro é presidente de honra. E o Valdemar da Costa Neto quer convencer o Eduardo Bolsonaro a apoiar alguém, né, do Centrão, caso o Bolsonaro permaneça inelegível. O Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, fazendo denúncias contra o próprio Alexandre de Moraes. E o próprio Alexandre de Moraes, que é o denunciado pelo Eduardo Bolsonaro, move um processo, isso parece até piada, mas não é piada não, é o Brasil. O próprio Alexandre de Moraes, que é o denunciado, move o processo contra o Eduardo Bolsonaro, argumentando, né, coação ao curso do processo. E Eduardo Bolsonaro pode, inclusive, ser preso, né, pode, inclusive, ir para a cadeia. Tanto que o ministro Alexandre de Moraes mandou citar o Eduardo Bolsonaro agora por edital, né? Acho que é um pouco de preciosismo ou até para fazer algo midiático, porque o Eduardo Bolsonaro ainda é deputado federal, ainda tem gabinete, poderia ter mandado citar no gabinete dele, estava tudo bem, né? Mas mandou citar em edital aí, o que deu uma boa repercussão. Agora, né, vai para as mãos do Alexandre de Moraes o processo que pode deixar o Eduardo Bolsonaro inelegível. O Valdemar da Costa Neto, líder do PL, ele inclusive fez a proposta ao Eduardo Bolsonaro que o Eduardo Bolsonaro não concorra à presidência, mas que o Eduardo Bolsonaro seja candidato ao Senado Federal, não à presidência. Olha, tanto ao Senado quanto à presidência, o Eduardo Bolsonaro é um espinho no pé do ministro Alexandre de Moraes. E não à toa o ministro Alexandre de Moraes quer tirá-lo do jogo. O ministro Alexandre de Moraes tem adotado no Supremo Tribunal Federal procedimentos que aceleram a abertura de uma ação penal contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, com potencial de torná-lo inelegível para as eleições de 2026. O deputado já manifestou a intenção de concorrer à presidência, mas enfrenta obstáculos políticos no Centrão e, vamos dizer, que do próprio partido, né, que é com o Costa Neto. Por exemplo, há quem prefira o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, além de uma clara aversão ao Eduardo Bolsonaro. Políticos do Centrão culpam o Eduardo Bolsonaro pelo tarifaço imposto ao Brasil pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e consideram que sua entrada na disputa fortaleceria a candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então, eles argumentam o seguinte: olha, o Eduardo Bolsonaro foi o responsável pelo tarifaço, ou tá fácil de culpar o Eduardo Bolsonaro pelo tarifaço, é o argumento que eles utilizam, e com base nisso, né, o Eduardo Bolsonaro poderia perder para o Lula. Eu acho que é um argumento fraco, tá? Até porque pouquíssimas pessoas compraram esse discurso aí, né? Eles têm que levar em consideração que o culpado, né, é o próprio presidente. Quem que é o presidente do Brasil? É o Eduardo Bolsonaro? Então não faz sentido, né, jogar essa peste e essa culpa pro lado dele, né? Vamos lá, pessoal. O blog da Thalita Moema fez uma publicação agora. Comissão da Câmara dos Deputados aprovou o aumento de fundo eleitoral de 1 bilhão para 4,9 bilhões. Cara, o brasileiro é feitiotário demais, mas muito feitiotário. Olha só, eles aumentaram de 1 para 4,9, ou seja,
Cara, quase quintuplicaram o fundo eleitoral. Você acha que esse dinheiro vai para alguém da direita? Não vai. Você acha que esse dinheiro vai para os inimigos do sistema? Não vai. Então, quando eu falo, olha, eu tenho medo do Brasil ainda, eu ainda acho que vocês deveriam ter uma certa preocupação com o Brasil, se preparar para o pior, esperando o melhor. Ou seja, Lula ainda tem chance de vencer porque o que não vai faltar é dinheiro na próxima eleição e esse dinheiro vai irrigar os candidatos da esquerda. Vocês têm dúvidas? 4,9 bilhões já foi definido aqui, né? Dá uma olhada aqui o Cleitinho e o senador Girão, né, falando sobre isso aqui. A população brasileira, a gente precisa da mobilização de todos vocês. Vocês batem recorde de compartilhamento para falar que vocês não querem pagar a conta para a política fazer campanha no ano que vem. Olha o valor que vai chegar aqui. Quase 5 bilhões de reais para poder enfiar no rabo de político, para poder fazer campanha no ano que vem. Fala que é festa da democracia. Realmente é uma festa com dinheiro público, né, Girão? Festa com seu dinheiro. Isso é um absurdo. Nós temos o dever de barrar isso aqui no Senado Federal e é importante a sua mobilização. Só para você ter uma ideia, 5% disso aqui é gasto em saneamento do ano todo no Brasil. Então nós temos um dever e contamos com a sua participação. Nós já conseguimos barrar a perda da blindagem, aumento dos deputados e outras pautas a gente conseguiu barrar. A gente precisa barrar mais essa, que isso aqui é um burro na cara da população brasileira. Compartilha esse vídeo para todo o Brasil. Tamo junto. Vocês ouviram a parte que ele falou que 5% disso é destinado ao saneamento básico? Ele falou certo? Ou eu entendi mal isso aqui? Porque não faz sentido, gente. Não faz sentido isso. Então, assim, se isso aqui passar, eu te recomendo a correr o mais rápido possível para buscar a internacionalização. Quando eu estou falando, gente, ó, Uruguai, abra uma conta em dólar, não é porque eu estou fazendo sensacionalismo, não, é por causa disso aqui. Você imagina, agora pensa comigo, raciocina comigo. Você acha que esses 5 bilhões vão algum centavo para o Gustavo Gaia, para o Nicolas, para o Eduardo Bolsonaro, para o próprio Cleitinho? Não vai, não vai. Vai para quem? Vai para os aliados do sistema. Então, tem chance do Lula vencer isso aqui em 2026? Pô, olha isso aí. Olha o que eles estão falando aqui e estão fazendo aqui agora. E aí cada um tira suas conclusões. Mas assim, não tá difícil de entender que os caras estão preparando o campo todinho para eles. Não é verdade? Mas enfim, vamos dar continuidade aqui, né? Nessa matéria aqui, ó. Ó, Ratinho mandou a real. Esse desgoverno não faz nada além de gastar o nosso dinheiro. E agora, né, vai gastar também com o fundo eleitoral. Aqui, ó. Matéria do missionário José Olímpio. Assiste aqui comigo. E o que você não concorda com o governo, por exemplo, nesse momento? Eu não concordo. A quantidade de ministério que eles criaram para nada. Você pegar a Amanda Marielle, só que a Marielle morreu, pegar a irmã dele e colocar como ministra no ministério que estava gastando dinheiro sem fazer nada. Se é meu, é dele, todo mundo. Você pega o Ministério do Sítio, continua morrendo índio, lá do mesmo jeito, continua pegando fogo na Amazônia. Não melhoraram nada. A Marina chama o Lula de corrupto e vai lá e a ministra dele depois. É o Alckmin. É o Alckmin. Quer dizer, essas coisas que eu não concordo. Eu acho que a polícia tem os seus acertos, seus desacertos, mas chega um ponto que não dá pra confiar naquela pessoa. Porque vai chamar a pessoa de ladrão. Depois vai trabalhar com ladrão. Peraí, que conversa é essa? É muito estranho. É muito estranho. A política só não. Acho que o Luiz Guimarães falava, você não via só vaca voando na política. Pode ser tudo isso aí, mas eu discordo. De muita coisa discordo. E aí, tá certo ou não tá certo, Ratinho? Cara, o que fazem com o brasileiro, né, é humilhação, literalmente humilhação, tá? Ó, o Sóstenes Cavalcante, que é o líder da minoria, acabou de publicar um vídeo agora também. No vídeo dele, ele fala o seguinte, ó, membro do governo propõe adiar as eleições em 2026 e ninguém aguenta mais. Agora, para pensar, os caras já estão propondo na cara dura adiar as eleições, jogar as eleições pra frente. A gente já viu esse filme, né, gente? Pelo amor de Deus. Vai adiar por quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 20 anos, 30 anos, né? A gente já viu esse filme, tá ali do lado. Foi o que aconteceu com a Venezuela, com Cuba, e a mesma turminha. Escuta só.
Nós acabamos uma eleição em outubro do ano passado. Os prefeitos acabaram de tomar posse em janeiro desse ano. Você conhece outra conversa entre políticos que não seria eleição 2026? Não, desconheço. Então, como ninguém aguenta, o país não aguenta. Porque, na verdade, a gente está vivendo de eleição em eleição. Eleição é bom, que é a festa da democracia, mas tudo que é demais, como a gente diz aqui na Bahia, é sobra. Então está tendo, não é de 2 em 2 anos, porque você já está preparando do ano que vem. Então, nós saímos de uma eleição, o cidadão tomou posse, já está todo mundo para vai votar em que deputado federal, vai votar em que deputado estadual. Não tem quem aguente isso, não. Então, para mim, tem que ser 5 anos sem reeleição, com coincidência total. Aí vai ter que ampliar, eventualmente, aqueles que forem eleitos para poder ter a coincidência. Mas para mim isso é um mal menor. Eu acho que a gente ficaria livre da reeleição, que não fez bem para o Brasil, e ficaria livre dessa loucura que é sair de uma eleição. Nós estamos em outubro de 2025. Faz um ano, menos de um ano da última eleição, e a gente só pensa naquilo. Senador Jacques Wagner, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui nesse... eleição. Lógico. Com certeza. Um abraço para o senhor, até a... Pois é, pessoal. Tem esse projeto circulando. Eu vou ser sincero com vocês. Eu sou contra a reeleição. Nesse ponto eu concordo. Agora, a ideia desses caras já é aprovar para a próxima eleição, para jogar mais um ano para o governo Lula. E para colocar gradativa a questão da reeleição. Ah, peraí, né? Ou seja, não, vamos aumentar para mais 5 anos, vamos aumentar mais um ano e vamos tirar a reeleição. Só que a ideia do pessoal do governo Lula é aumentar um ano agora, com a reeleição, e ter mais 5 anos, aí no próximo ano é que não pode a reeleição mais. E aí, pessoal, é 10 anos seguidos de PT, 10 anos seguidos de Lula. Ah, vocês estão brincando, né? Vocês acham que isso aí tá tudo bem, né? Pra mim isso aí é loucura, loucura total. Vamos lá, voltando ao Eduardo Bolsonaro, o Gil Diniz, ele fez uma publicação aqui da fala do Eduardo Bolsonaro rebatendo o ministro Alexandre de Moraes lá naquela imprensa militante lá do UOL, né? E aí, ele postou aqui, né? Ó, blogueiro passou vergonha, Eduardo Bolsonaro, né? Fez blogueiro passar vergonha, foi o que publicou o Gil Diniz aqui. Acompanha essa matéria comigo. Então ele vai falar, como é que Eduardo coagiu? O que ele ameaçou? Ah, ele falou que ia aplicar a lei Magnífica no Alexandre de Moraes. Ah, qual o crime disso? Primeiro que está marcado pela liberdade de expressão. Segundo, eu tenho imunidade parlamentar. Porque se eu sou deputado para ser notificado no gabinete, eu acho que eu ainda sou deputado para todos os efeitos, né? Ou será que eu só sou deputado para ser notificado no meu gabinete, mas não com imunidade parlamentar? E terceiro, esdrúxulo, né? O próprio Moraes sempre disse que ele nunca ficou intimidado, nunca ficou ameaçado. E eles dizem que a promessa de ameaça era para livrar o meu pai da cadeia. Eu nunca falei isso. Eu sempre disse que o nosso trabalho aqui era para libertar o Congresso das ameaças do Alexandre de Moraes para bem poder votar anistia. Eu nunca falei, vamos aplicar Magnitsky para o Bolsonaro ser absolvido. Isso é a narrativa da imprensa. Inclusive, muito pelo contrário, né? Naquelas mensagens de WhatsApp que a Polícia Federal do Moraes vazou, onde eu troco farpas com meu pai, aquilo dali justamente é um momento de discordância. E além disso, vocês não acham que se eu quisesse, eu teria um caminho muito mais fácil a seguir? De fazer um acordo com o regime e livrar o meu e deixar o resto para lá? Mas a diferença é que o Moraes não está acostumado a encontrar homens de verdade. Então, Moraes, você pode cometer a ilegalidade que você quiser. Isso daí só vai deixar mais robusto o nosso arcabouço para sancioná-lo, para levar essas verdades para que outros órgãos sancionem você em outros países, em outras esferas. Inclusive, o estudo da citação está previsto em diversos acordos internacionais. Com a sua inelegibilidade. Então, o Alexandre de Moraes, cada vez mais Xandão, ele expõe... Cada vez mais Xandão? Ó, chega a babar, hein? Se o Xandão entrar no mar, eu acho que o Josias não sobrevive não, hein? O Eduardo Bolsonaro, a sua própria esperteza. Ele mostra que a esperteza, quando é muito grande... Mas qual é a esperteza? Eu queria entender. Porque eu sou deputado federal, ele queria o quê? Que eu renunciasse. Sabe te falar o que aconteceu? Olha só.
Se eu renunciasse, o que ia acontecer? Com o Alexandre de Moraes, ele iria me citar igual ele fez com o Elon Musk, ia me citar pelo X, ou igual ele ia fazer com o Paulo Figueiredo, ia me citar falando de algum comentário meu no X ou algum vídeo, como esse daqui que eu estou fazendo, e eu ainda teria perdido o título, ao menos, de deputado federal. E aí esse Josias que está aqui, como ele não faz uma análise de fatos, ele não faz notícia, ele tenta colocar numa embalagem para entregar para o tão ignorante, né, consumidor da sua baboseira, ele ia falar: Eduardo Bolsonaro quis espertamente renunciar ao mandato para não ser notificado, para fugir do processo de golpe. Mas não adiantou, porque o Xandão mandou a notificação por edital. É isso que aconteceu, você tem dúvida? Você tem dúvida? Vamos seguir adiante. Acaba engolindo o dono. E o Eduardo Bolsonaro está fornecendo ao Alexandre de Moraes as ferramentas para que ele apresse o processo, esse que envolve o crime de coação. Essa denúncia que foi feita pela Procuradoria, que logo se converterá em ação penal e, na sequência, em condenação. Vai se converter em condenação já. Realmente. Olha, já estou condenado. O STF nem recebeu a denúncia e eu já estou condenado. Por quê? Por coação. Essa é a linha da democracia. Aí eu te falo, se eu renunciasse ao mandato agora, o que deveria acontecer? Eu perco por prerrogativa, deveria ir para um juiz de primeira instância. Você acha que o Xandão vai deixar o processo para a primeira instância? Se o Bolsonaro, que é ex-presidente, tal qual Lula e Temer, quando eram ex-presidentes, né, e foram julgados em primeira instância, o Bolsonaro, que é ex-presidente, está lá na primeira turma, não está nem no plenário, né? Inclusive o Fux mandou muito bem no seu voto, não reconhecendo a legitimidade e competência da STF para julgar esse caso. Por quê? Se o Bolsonaro está no STF, é porque ele está sendo considerado presidente. Então, se é para ser considerado presidente, ele tem que ser julgado pelos 11 ministros no plenário, como todo presidente. E se ele é ex-presidente, ele tem que ser igual ao ex-presidente Lula, ao ex-presidente Temer, responder pelos seus atos no juiz de primeira instância. Mas não. Moraes criou na sua Constituição alexandrina mais um artigo ali, onde ele coloca o Bolsonaro na primeira turma. Para ser julgado pelo ex-advogado do Lula, para ser julgado pelo ex-ministro da Justiça do Lula, para ser julgado pelo Alexandre de Moraes e outros dois indicados pelo PT. Então, repare que se eu entro dentro dessa arena jurídica, eu não jogo esse jogo, eu não vou entrar no jogo deles. Eu aprendi o quê? Com Trump. É política. Eu posso botar o Rui Barbosa para me defender, pagar para ele 20 milhões de dólares. Rui Barbosa não conseguiria me absolver nesse processo. Porque até o Josias já sabe, se o Josias já sabe que eu estou condenado, então as nossas armas, elas acabam sendo outras. Pois é, pessoal. Hoje não tem defesa, né, nesses processos que correm lá no Supremo Tribunal Federal. E é por isso, né, que eu quis colocar o trecho dessa matéria aqui. A última publicação que eu vou colocar aqui é um vídeo, né, do Carlos Jordi, falando justamente, né, sobre o projeto do Gilmar Mendes. E é engraçado, né, um projeto de um ministro da Suprema que foi colocado, né, para poder livrá-los da lei magnífica. Assiste esse vídeo aqui comigo. O que tinha na água do Gilmar Mendes, porque não é possível uma adolescente de 15 anos saberia tudo isso que o doutor Aragão disse de maneira acadêmica, formal. Pelo amor de Deus, que vergonha, o ministro da Suprema Corte achar que as sanções da Lei Magnitsky, elas são extraterritoriais. Nós estamos falando isso desde fevereiro, quando eu mencionei a Lei Magnitsky aqui. Foi a primeira vez que eu mencionei, em fevereiro, porque eu ouvi em janeiro, em Washington, de um grande articulista do Partido Republicano que me alertou. Eu acho que a Lei Magnitsky pode dar certo no caso do Alexandre de Moraes. E aí nós sempre discutimos a Lei Magnitsky. Ela tem sanções para os Estados Unidos e todos aqueles que têm relação com os Estados Unidos, eles podem escolher. Eu quero ficar de mãos dadas com os Estados Unidos, então eu não vou mexer aqui nessas sanções, não. Os Estados Unidos não me interessam, então deixa essa Lei Magnitsky para cá. Eu sou da turma do Foro de
de São Paulo, vou dar de ombros, e eu nem moro nos Estados Unidos, eu não tenho contato com os Estados Unidos, eu não opero usando absolutamente nenhuma tecnologia americana ou contatos que usem a tecnologia americana, tudo bem. Então, olha, é vergonhoso, porque o ministro ou o Congresso, quem quer que seja, eles podem fazer as leis que eles bem desejarem. A lei Magnitsky Global não é extraterritorial, não atenta contra a soberania de absolutamente nenhum país. Brasil, Canadá, que é aqui do lado, que faz fronteira, México, ninguém. Os Estados Unidos aplicam as sanções para os Estados Unidos da América. Aqui, aqueles que têm relacionamento com os Estados Unidos, eles podem escolher. Então, Paula, é vergonhoso. É vergonhoso. Além disso que o doutor Aragão disse, se uma lei dessa passa, como é que fica a imparcialidade de um ministro? Bom, imparcialidade, na verdade, é uma palavra que eles não conhecem há bastante tempo. Vamos lá, pessoal. O que a gente precisa falar sobre isso aqui que me preocupa? Você precisa entender que em 2026 eles querem implementar o Drex. E esta lei que foi colocada agora pelo Gilmar Mendes, ela pode atingir, né, os bancos. Ela pode atingir os bancos. E aí imagina, se você não tem um sistema SWIFT, se você não pode utilizar o sistema SWIFT, você está preso aqui no Drex. Então, a situação, né, se agrava cada vez mais, tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus, né? É sempre uma honra e um prazer poder estar aqui com vocês, discutindo um pouquinho sobre política. E a gente volta daqui a pouquinho, às 7 horas, com mais um editorial para vocês. Um grande abraço.